Olá galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu deixei para vocês uma proposta, uma proposição de redação para o UERJ 2020, baseada aí na leitura do Vidas Secas de Graciliano Ramos. Essa proposta trata-se justamente da carência de linguagem indicada por Graciliano Ramos em praticamente todos os capítulos de Vida Seca, acerca da família do nosso personagem, do protagonista ali, do Fabiano. Essa carência de linguagem para a gente pensar e associar a mesma numa proposta de redação. Bom, eu fiz ali uma sugestão, eu fiz um pequeno trecho, um pequeno parágrafo, explicando ali mais ou menos como que a comunicação é importante para o processo de humanização, né? A psicologia, as ciências sociais, a neurociência, todas essas ciências mostram que nós nos tornamos humanos, correto? Num processo de aprendizagem. Nós somos aí maquininhas de aprender, né? Os seres humanos somos, né? Seres complexos, e uma das formas, né, de apresentação dessa complexidade, desse processo de humanização que a gente passa a vida inteira, né, é aprendendo e fazendo uso da linguagem. A linguagem é algo bem complexo. Como eu coloquei na proposição, nós não somos os únicos animais a produzirmos linguagem, comunicação nesse sentido, né? Hoje já há estudos que demonstram, por exemplo, que golfinhos produzem linguagens tão complexas como a gente. E golfinhos, eles são muito gregários como nós humanos, eles andam em grupos. E normalmente os golfinhos, se eles se perdem desses grupos e depois de 10, 20 anos voltam a se encontrar com seus grupos de origem, ele volta a falar a linguagem do seu grupo original. E ele também tem a capacidade de aprender a produzir linguagem e comunicação com outros golfinhos de outros grupos. Bom, e o ser humano é essa entidade aí bastante complexa, né? E há uma insistência na obra, por isso que eu fiz essa proposição de redação para vocês, há uma insistência em Vidas Secas da deficiência de linguagem do Fabiano, da sua família, de uma maneira geral. Os filhos, do Fabiano, dos filhos, do papagaio, que é comido literalmente logo no início do primeiro capítulo, e essa dificuldade, né, aparenta também sempre quando ele está ali em momentos de relação social. Então, por exemplo, quando ele é preso, no capítulo da prisão, ele mesmo se pergunta: poxa, eu fui preso porque eu não sei falar, eu não sei me comunicar. Nos momentos de festa, nos momentos que eles vão para a cidade, eles têm essa dificuldade de sociabilidade. E um dos pressupostos, né, da comunicação é justamente a sociabilidade, né, a ideia de sociabilidade. Fabiano tem dificuldade, como ele mesmo, quando a gente entra ali na cabecinha dele, no discurso indireto livre, né, percebemos que ele tem dificuldade de falar palavras grandes, apesar dele ter admiração, né, por quem as consegue falar. A referência dele de cultura é sempre o Seu Tomás da Boladeira. Em alguns momentos ele diz: não entendo porque que Seu Tomás, né, ele sempre está lendo, está pegando em livros, o que de prático, né, isso pode dar para ele, né? E ao mesmo tempo que ele tem essa admiração, ele tem essa dificuldade de falar palavras muito grandes, palavras muito complexas. Às vezes ele acaba repetindo-as, mas sem entender os seus significados. Essa questão do domínio, né, da comunicação, das palavras, né? Então a gente vê que tem um problema ali de domínio de uma comunicação mais
mais elementar, né? Já que se a gente parar para pensar que a palavra ela é apenas, né, uma das estruturas, um dos bloquinhos da linguagem, né, então ele vai ter essa dificuldade de se comunicar. Em nenhum momento, gente, é para vocês entenderem isso como uma produção de um pensamento etnocêntrico para com o sertanejo, né? Em nenhum momento é para a gente pensar isso como um preconceito, né, do não domínio da linguagem. Mas, na verdade, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é a múltipla possibilidade aí, né, as possibilidades de outras linguagens, outras expressões. Então, acho que é isso que o Graciliano Ramos traz para a gente. O sertanejo, ele se comunica de uma outra forma, né, de uma forma mais pragmática, de repente, mais associada ao seu trabalho, mais gestual, né? A gente consegue perceber os gestuais ali, sobretudo no convívio da família, né? Então, quando os meninos vão falar, aí ou a mãe, né, assim, a Vitória, ou o pai os afasta, né? Tem também a produção dos afetos, né? Então, há outras comunicações, mas no que tange a comunicação mais centralizada numa linguagem mais complexa, é óbvio que num ambiente totalmente diferente, como é o ambiente do sertanejo, que é o próprio sertão, a linguagem vai ser outra, né? Não é a linguagem da cidade, né? Não é a linguagem urbana, né? Nós não temos uma literatura aí urbana, né? Na cidade, essa linguagem ela tem uma outra economia, ela tem uma outra troca simbólica, né? Ela tem outros sentidos, outras semânticas. Então, talvez a dificuldade de a gente entender a linguagem do Fabiano, né, e da sua família seja justamente esse distanciamento. Então é necessário produzir essa alteridade para produzir essa aproximação do discurso, né? Então o discurso se faz também através da linguagem falada, mas também através de outras maneiras de linguagem, como gestual, né? Como outras produções de afeto que nós temos na comunicação humana. De qualquer forma, né, um livro de literatura, né, um livro da literatura, um clássico da literatura discutir linguagem é quase como uma metalinguagem, né? E deve ter sido muito difícil para o Graciliano Ramos, por mais que Graciliano mesmo se entenda como um economista da linguagem, né? Economista no sentido de fazer economia, né? As suas frases são muito pontuais, às vezes extremamente concisas e extremamente diretas, fazer o uso, né, e uma atribuição de linguagem às suas personagens que seja de forma também econômica, né? Na minha versão do livro, do Graciliano Ramos, o próprio Graciliano Ramos diz que o ato de produzir texto, produzir literatura, é um ato de ele compara as mulheres que lavam, né, as roupas nos rios e que vão lavando, enxugando, até que fique o mais alvo possível, né, o mais claro possível. Ou seja, evitando excessos, retóricas. Então, de uma certa maneira, não sei se eu estou viajando aqui, mas a própria família do Fabiano, né, o próprio sertanejo, ele é ali o tipo ideal, o arquétipo, né, de escritor ideal, né, da linguagem ideal para o próprio Graciliano Ramos. Não sei se eu estou viajando, tá? Bom, queria fazer esse videozinho só para explicar aí a proposição que eu passei para vocês. Grande abraço e vamos que vamos, galera, estudar!